CBN Campinas. 10h10, voltamos com o CBN Campinas. E para falar sobre o dia D, sobre os pontos de vacinação e também sobre o final da fila para quem se nega a tomar a vacina da Covid, nós abrimos espaço para Renata Causo Zingra Mariano, que é coordenadora de enfermagem do Departamento de Saúde de Campinas. Bom dia, Renata. Obrigada por atender a CBN. Bom dia, tudo bem? Tudo certo. Renata, Campinas também vai adotar agora medidas punitivas para essas pessoas que, infelizmente, estão tentando escolher o fabricante da vacina contra a Covid-19. Essa medida foi necessária porque, de fato, infelizmente, a gente teve muitos casos aqui na cidade? Sim, infelizmente tivemos muitos casos, né? A média tem sido de 10% dos pacientes que fazem agendamento têm recusado a vacina que está sendo administrada no dia. É uma situação que choca até, né? Choca, porque você vai buscando uma imunização que os números vão mostrando. Ontem mesmo um estudo feito pelo Chile mostrando a importância, 63% de efetividade da Coronavac para 87% de hospitalização e morte. E são números maravilhosos, né, para uma vacina de vírus inativado, mostrando que ela realmente funciona e tem um impacto enorme na transmissão, na diminuição dos casos e naquele impacto na pressão dos hospitais. E é isso que a gente quer: diminuir casos graves, diminuir a hospitalização e diminuir, obviamente, mortes. E o cara chegar lá e falar que não quer, é de uma falta de empatia, uma falta de consciência, uma falta de educação também. E falta de inteligência, né? Doutora Renata, muito obrigado mais uma vez por estar participando aqui do CBN Campinas, a gentileza. Mas é triste ver uma situação como essa, quando agora a gente começa a ter um pouco mais de vacinas, né? Exatamente, a gente fica bastante preocupada com essa situação, porque quando a pessoa faz o agendamento e ela não aceita a dose, ela acaba ocupando o lugar de outra pessoa que poderia ser imunizada. E além disso, a gente já falou sobre isso, mas essas informações são importantes serem repetidas. A vacinação, ela não é uma estratégia individual, né, Renata? Ela é uma estratégia que precisa da coletividade, que precisa que haja um grande número de pessoas imunizadas para que ela possa, de fato, ter eficiência. Então, quando a pessoa se recusa, ela não está se recusando apenas por ela própria, mas ela está recusando fazer parte desta estratégia coletiva. Exatamente isso. Dentro da população-alvo, né, dos 18 mais, nós temos que alcançar uma meta de 90% das pessoas a serem vacinadas. Quando a gente fala da população geral, né, imunidade de rebanho, que aí a gente entra também os menos de 18 que não são vacinados, a gente fala em 70% de cobertura. Mas quando a gente fala da população-alvo, são 90% que a gente tem que vacinar. É só eu queria que a senhora só explicasse, por favor, porque a senhora mencionou imunidade de rebanho e esse é um termo que tem sido usado aí de forma equivocada, inclusive. Nessa situação, nós estamos falando em atingir a imunidade de rebanho através, né, por meio da vacinação, que é uma coisa completamente diferente de deixar o vírus descontrolado por aí, né? Totalmente. Isso é totalmente descabível deixar o vírus descontrolado. Porque quando a gente fala da imunidade, do coletivo, da coletividade, então vamos mudar o termo para não haver dúvidas, né? Então a gente acredita nessa imunidade pela vacina. E, doutora Renata, a gente acredita nessa imunidade e amanhã tem o 5º dia D em Campinas, que é uma situação que envolve os 63 centros de saúde, é muita gente trabalhando em prol de que essas pessoas busquem a vacinação. Estava nessa expectativa para cerca aí de quase 30 mil pessoas, porque está sendo assim, né? Toda vez que tem um dia D, tá chegando 25, 27, 20, e é isso, né? Amanhã é um dia muito importante para uma faixa etária um pouco mais baixa, e é a principal faixa etária nesse momento que está tendo mais casos, tendo hospitalização. Então, por isso, a importância desse dia D amanhã, né?
Muito importante. A gente vai começar agora esse processo de vacinação numa faixa etária que hoje a gente tem observado o aumento da internação, né? Então, é bastante importante as pessoas comparecerem e serem imunizadas. E esse aumento na internação por parte dos mais jovens, né, que agora você acabou de mencionar que serão esses imunizados, por outro lado, já temos também a diminuição da internação e do caso de mortes para os mais velhos, né, para os grupos que começaram a serem vacinados logo no início da campanha. Você pode repetir? Eu não entendi o que você falou. Vou repetir. É que a senhora acabou de mencionar que agora são os mais jovens que vão ser vacinados, né? E também que houve o aumento de internação neste público. Na contramão, por outro lado, os mais velhos, que foram os primeiros a serem vacinados, já houve diminuição no número de casos e de casos de internações e também de mortes. Isso mesmo, exatamente isso. Provando a eficácia da imunização e das vacinas todas que nós estamos utilizando. Renata, como é, mais uma vez, né, trabalhar com todo esse contingente? Porque deve dar um trabalho imenso, né? Não só o contingente humano, mas a situação de TI, porque, como a gente fala aqui, vai fazer aquela triagem, passa por uma triagem. Primeiro pergunta se tem algum tipo de sintoma nos últimos 15 dias, né? E aqueles sintomas gripais, eu acho até importante isso, passar para muita gente que está aqui. Qual que são os caminhos até finalmente chegar a vacina no braço? Para quem ainda não fez e amanhã vai conhecer isso. A logística é imensa, né? Então, nós temos, assim, desde, capacitar a equipe, separar os insumos, os imunobiológicos, articular a distribuição para que chegue com certa antecedência para as unidades, para no momento da abertura da unidade já esteja tudo pronto para começar o processo de imunização. Ele é trabalhoso, mas é muito prazeroso também. Então, a gente fica muito grato em poder contribuir com esse processo, né, de imunização da população e com o objetivo da gente parar com essa transmissão que a gente está tendo. Então, as pessoas têm trabalhado com muita satisfação nesse processo, apesar de vários dias D caírem nos feriados, aos sábados, mas as pessoas ficam bastante felizes em estar nessa ação junto à população. Renata, queria aproveitar aqui a sua participação para trazer algumas dúvidas que os nossos ouvintes têm enviado aqui para o nosso YouTube. A Silene Souza, ela pergunta o seguinte: quem está com sintomas de gripe pode receber a segunda dose da vacina AstraZeneca? Pergunta a Silene do Jardim Miriam. Não, quem está com sintomas de gripe não pode receber nem a primeira nem a segunda dose, tá? Ela precisa passar por uma avaliação para descartar se ele está com Covid no momento, né? E para depois que passar esses sintomas ou descartando as possibilidades do diagnóstico, fazer um novo reagendamento da sua dose. Outra pergunta, doutora Renata, é o nosso ouvinte aqui, Aparecido no Ouro Verde. Ele diz que tem visto algumas pessoas que têm problemas, por exemplo, de trombose e que vão falar que vão aguardar uma outra vacina. Isso é meio estranho porque não tem como saber qual vacina vai ser aplicada no momento, né, da imunização. De qualquer maneira, ele fala que não sei qual, já que as que estão agora sendo oferecidas, eles dizem que pode trazer algum tipo de risco. Tem alguma orientação para isso? Não tem não, né, doutora? Não tem não. As vacinas, elas têm vindo para a gente, né, conforme a distribuição do estado, então a gente recebe imunobiológicos diferentes durante a semana, às vezes mais de um tipo de imunobiológico, e a gente é o que está disponível ali para ser administrado, que a pessoa tem que receber. E não tem, assim, nenhuma contraindicação para que as pessoas não façam a vacina, com exceção à gestante. A gestante, ela só pode receber a Pfizer e a Coronavac. É contraindicada a vacinação com a AstraZeneca e com a Janssen.
Uma outra pergunta aqui da Luciana Almeida. Vocês sabem se quem vai tomar a segunda dose da vacina em setembro, a AstraZeneca, pode tomar a vacina da influenza agora? Pode. O intervalo entre uma e outra são 14 dias. Então, da primeira dose, se ela vai tomar em setembro, ela deve ter tomado recentemente. Se já passou 14 dias, ela já pode tomar. A gente fica até dando essa dica para o nosso ouvinte, porque essa orientação, né? Tomou a primeira dose, você pode estar apto a tomar a vacina contra a gripe depois de 14 dias, sendo a AstraZeneca ou a Pfizer, né? Que tem esse espaçamento maior. A da Coronavac, como tem 28 dias, cerca de um mês, é melhor esperar a segunda dose da Coronavac e depois 15 dias, é isso? Porque tem que ter esse intervalo certinho entre uma e outra, né? Então fica muito justinho quando é Coronavac, né? Então é preferível, então, tomar depois que passar a segunda dose nesses 14 dias. Temos uma não tem que passar tudo, é muito justinho, assim, para cair dentro de prazo, tá bom? Temos uma outra pergunta do José Balazzi. É uma pergunta muito interessante, até para explicar um pouco também sobre a logística. Ele está perguntando se amanhã, que é o dia D, se ele pode tomar a vacina da influenza. Ou se amanhã, por exemplo, só vai ter a vacinação para Covid nos centros de imunização. Amanhã só da Covid. Durante a semana toda a gente está administrando a influenza nas unidades e amanhã é só Covid. Isso aí é bem específico, a gente tem que deixar bem claro para o nosso ouvinte. Amanhã é um dia D exatamente para vacinação contra a Covid-19. Até um ouvinte perguntou, para quem tinha agendado a vacinação para amanhã, vai mudar alguma coisa por ser dia D? Não muda, é o dia D e tá lá nessa vacinação. E no momento em que se faz a vacinação, já se garante a segunda dose, né, do imunizante e já marca data, horário e o próprio local, né? Geralmente é o mesmo local, né, doutora? Isso, já sai ali agendado. Geralmente no mesmo local, sim, que ele já consegue fazer o retorno. Porque esses dias D, a gente já deixa o segundo dia já programado para esses dias D. Então, ele vai fazer, muito provavelmente, na sua mesma unidade. E, embora, infelizmente, né, a gente tenha falado aqui no início da entrevista que tem a gente escolhendo, né, a marca da vacina, por outro lado, os dias D aqui em Campinas têm tido boa adesão, né, tem tido boa participação e as metas de vacinação têm sido atingidas, né, Renata? Tem sim. Apesar de a gente ter experimentado, essa questão foi mais com a vinda da Pfizer e da Janssen. Antes a gente não tinha tanto essa questão, essa recusa, né? Então aumentou mais depois com a vinda desses imunobiológicos, que as pessoas acham que são melhores que outros, e não são, né? A gente costuma dizer que vacina boa é vacina no braço. E o legal é que a gente, no comecinho aqui do programa, pode tirar uma dúvida muito importante dos ouvintes sobre a aplicação da segunda dose naqueles centros, os famosos centros de imunização aqui em Campinas, os que foram criados lá no início, né, quando a coisa estava ainda muito embrionária. E muita gente tomou na Casa da Criança Paralítica, na ED, no Centro de Vivência do Idoso. E com essa mudança, essa descentralização para as unidades básicas, alguns ficam perguntando, será que eu continuo? Tá lá marcado, tá criança paralítica, data tal lá para agosto. Mas e aí? Continua mesmo? Nesse dia que está marcado, continua funcionando? Continua, né? A gente hoje tirou essa dúvida, a nossa repórter Valéria Raim foi lá e toda uma movimentação, 500 pessoas. Isso. Quem tem agendamento no centro de imunização vai se vacinar no centro de imunização conforme agendamento. Pode ficar tranquilo e ir até a unidade. Isso é importante, Lilian. É bem legal isso, tirar essa dúvida do nosso ouvinte. Então, para ficar claro, esses centros de imunização continuam funcionando para quem tem a vacina que foi agendada.
Renata, você acredita que agora, na verdade, você acredita não, falando um pouco da vacinação da influenza, porque a vacinação para a influenza nessa semana, ela foi aberta agora para todas as pessoas, porque infelizmente não havia ainda grande adesão por parte dos públicos prioritários. Já foi possível sentir a adesão agora, abrindo para mais pessoas, já uma movimentação maior de pessoas procurando pela vacina da influenza? Nós sentimos um pouco mais, mas nós esperamos que esse movimento seja maior. Hoje em dia, as pessoas têm preocupado muito com o Covid e têm esquecido das outras comorbidades, que são tão graves quanto. Então, nós gostaríamos que a procura fosse maior por essa vacinação. Então é isso aí. Doutora Renata Causo Zingra Mariano, que é coordenadora de enfermagem aqui do Departamento de Saúde de Campinas, queria agradecer mais uma vez aqui a participação da senhora no CBN Campinas, essa gentileza de atender a CBN, mais uma vez, parabéns por todo o esforço, né? Em mais um dia D, é um esforço de toda essa classe, de todos esses trabalhadores da área da saúde, em um feriado para atender aí quase 30 mil pessoas que vão ser vacinadas na cidade. Obviamente tem todo o esforço ao longo da semana com essa vacinação de primeira e segunda dose, mas está aí mais um trabalho feito aqui pelos trabalhadores da área da saúde. Muito obrigado, viu, doutora Renata? Eu que agradeço a oportunidade e agradeço também pelo trabalho de vocês de divulgação, que nos ajuda muito na sensibilização dos pacientes para comparecer. Muito obrigada. Muito obrigado.